Estamos no webinar da RIMED, mais um desta série deste ano, este dedicado à participação dos alunos. É uma problemática que não tem propriamente o destaque nas políticas públicas que deveria ter, nomeadamente no campo da educação, e nós decidimos inscrevê-lo na atualidade e dar-lhe bastante importância e relevância porque nos parece que é uma questão central de todo o sistema de ensino. Mas para falar sobre isso não vou ser eu que vos vou falar. Temos 3 pessoas que têm bastante experiência no terreno, por um lado, porque participam com outros professores em dinâmicas muito concretas de reforço da participação dos alunos, e também porque têm a reflexão teórica, artigos e investigação feita neste domínio. Portanto, em primeiro lugar, vamos ouvir 2 professores, Pedro Jesus e Irene Cortesão, que são ambos doutorados em Ciências de Educação e com licenciaturas de base muito diferentes, mas neste domínio, e que têm trabalhado juntos em várias dinâmicas e projetos e têm investigação publicada neste domínio. E vamos começar por ouvi-los e depois passaremos à professora Liliana Verde. Desculpem lá o atraso. Tem os 15 minutos previstos, força. Muito bem, muito obrigado. É curioso, não resisto a um comentário. É curioso, a primeira vez que aconteceu esta dificuldade do professor Joaquim Azevedo deu-se precisamente no webinar sobre participação. Pode ser que isso queira dizer qualquer coisa sobre as dificuldades da participação das crianças e dos jovens. Mas vamos então, a Irene e eu vamos partilhar aqui uma pequena apresentação e vamos falando com base nela. Bem, antes de mais, é um gosto estar aqui convosco, poder participar nesta série de webinars com este mote tão sugestivo de co-construção de roteiros para a inovação escolar. E queríamos começar com estas palavras de Jean-Jacques Rousseau, já bem antigas, porque nos parece que, ainda que de modo indireto e talvez excessivo, elas ilustram alguma ambiguidade ou contradição inerente ao conceito de participação das crianças e dos jovens na educação. Convocando agora alguns autores contemporâneos portugueses, Elídio Ferreira alerta-nos para práticas instituídas de uma participação sem participantes, muitas vezes embrulhadas numa perspectiva de uma suposta participação e implicação. Licínio Lima, por sua vez, diz-nos que uma participação digna desse nome exige muito para lá daquilo que são o conjunto de ações e dispositivos que são muitas vezes mobilizados para promover a participação, mas que a mantêm afastada dos processos de decisão, aquilo que chama uma espécie de participacionismo. Mas como sabemos bem, a participação é um conceito ambíguo, polissémico e mobilizador de diferentes linguagens em diferentes contextos. A nosso ver, importa por isso refocá-la na esteira de alguns autores, como Boates, que trazemos aqui, e Thomas, como um processo de partilha de decisões que afetam a vida de alguém e a vida da comunidade em que se vive,
o meio através do qual se constrói uma democracia e um padrão em relação ao qual as democracias deveriam ser aferidas. E nas palavras de Booth, os modos de participação, de imposição, partilha de informação e consulta, a iniciativa continua a partir predominantemente do topo. É por isso que estes níveis de participação são designados como pseudo-participação. Na maioria das vezes, diz às pessoas o que devem fazer sem que estas estejam envolvidas na tomada de decisões sobre a forma de o fazer. Por conseguinte, isto continua a implicar, em grande medida, um modo de pensar, de funcionar de cima para baixo. Por outro lado, a participação genuína pode ser definida como a concepção do desenvolvimento de forma que os destinatários sejam encorajados a tomar as rédeas da situação, a participar no seu próprio desenvolvimento através da mobilização dos seus próprios recursos, da definição das suas próprias necessidades e da tomada de decisões sobre como as satisfazer. Por existir efetivamente um leque muito diversificado de níveis ou graus de participação e compromisso das crianças e dos jovens nos seus processos educativos, nos seus contextos educativos, diversos autores e diversas instituições ao longo do tempo definiram aquilo que poderíamos chamar de escalas de participação, introduzindo alertas e pistas para que decisores e educadores possam promover o desenvolvimento de formas de participação infanto-juvenil que se aproximem cada vez mais da codecisão. Talvez o mais conhecido de todos seja Hart, que em 1992 estabeleceu uma Ladder of Participation, com 3 níveis que considerou de não participação e 5 que considerou serem de participação, numa perspectiva evolutiva de degraus que podem e devem ser subidos e alcançados. Quase 30 anos depois, em 2018, um grupo focal de estudantes da OCDE, composto por estudantes de 10 países, que se voluntariaram para ajudar a desenvolver o Learning Compass 2030, criou este modelo solar de coagência, partindo precisamente do esquema da Ladder of Participation de Hart. Nós próprios, em 2023, coordenámos um processo de investigação-ação que envolveu uma rede de 8 centros educativos em Portugal, que delineou um referencial intitulado de Graus de Participação das Crianças e Jovens, organizando esse processo evolutivo em 4 categorias e 6 níveis, como se pode ver nesta imagem, que deve ser lida de baixo para cima, portanto em sentido ascendente. As 4 categorias a percorrer seriam então de uma participação condicionada a uma participação consultiva, seguindo-se uma participação colaborativa, até se chegar a uma participação codecisora ou democrática. Conscientes de que este referencial podia de facto ser uma ajuda como apoio à reflexão e à prática no domínio, neste domínio, também tínhamos consciência que não é condição suficiente para se passar de uma lógica de pseudo-participação a uma outra de codecisão no que concerne à participação das crianças e dos jovens na educação. E por essa mesma razão decidimos empreender uma investigação para tentar compreender que fatores poderão conferir coerência e consistência aos processos de inovação neste campo, capazes de os tornar sustentáveis e não simplesmente uma moda ou uma distração. Então, este estudo que aqui apresentamos incide em 2 centros educativos que constituem casos particularmente notáveis no que diz respeito à qualidade da participação das crianças nas atividades educativas. Trata-se de 2 instituições com oferta educativa que vai desde a creche ao jardim de infância, um situado no norte do país e o outro no centro de Portugal. E o estudo envolveu crianças dos 0 aos 5 anos. No que diz respeito à concepção deste mesmo estudo, nós utilizamos uma metodologia qualitativa, tentando explorar as perspectivas sobre a participação das crianças em ambos os centros envolvidos.
Neste sentido, foram realizadas 2 entrevistas em profundidade às 2 diretoras pedagógicas destes centros e que tinham como objetivo compreender as suas percepções sobre as estratégias organizacionais para promover a participação das crianças, desde o início do projeto de participação até aos dias de hoje, identificando várias coisas, as barreiras e os facilitadores percebidos para essa mesma participação, também os efeitos que este processo de participação tinha nas crianças, nos educadores, no centro educativo e na comunidade em geral, e também procuramos examinar as estratégias organizacionais que apoiaram o desenvolvimento da participação. Para procurar triangular os dados e conseguirmos ter uma visão mais robusta do que seria este processo, fizemos também uma análise documental de 14 documentos produzidos pelos educadores das mesmas instituições sobre participação das crianças entre 2021 e 2023. Para além disso, procuramos também captar as vozes das crianças através da análise de dados recolhidos durante as assembleias de turma e de centro realizadas em 2021 e 2022, envolvendo todas as crianças com idades entre os 3 e os 5 anos. Numa primeira escola foram envolvidas 125 crianças e numa segunda 167 crianças. Centrando o olhar na dimensão central do estudo, a participação das crianças, os resultados foram organizados em 4 categorias que, esquematicamente e de modo breve, vamos apresentar aqui. Relativamente às barreiras da participação, os dados analisados revelaram 3 temas predominantes. O primeiro diz respeito às práticas profundamente enraizadas dos educadores que são contrárias à participação. O segundo diz respeito à ineficiência dos modelos adotados. E o terceiro, à falta de oportunidades de participação. No que diz respeito aos facilitadores da participação, os dados analisados revelaram 3 temas predominantes. O primeiro diz respeito às, 5 temas essenciais relacionados com os fatores que facilitaram a participação. O primeiro é a criação de novos. Perdeu o som, Irene. Peço Sim, desculpa. ok. Posso começar aqui dos facilitadores da participação? Ok. Sobre os facilitadores da participação, a análise dos dados permitiu-nos identificar 5 temas relacionados com os fatores que facilitam essa mesma participação. O primeiro é a criação de novos contextos de participação. O segundo, o desenvolvimento de novas ferramentas para melhorar essa mesma participação. O terceiro, a abertura dos educadores e o seu entusiasmo pela participação. O quarto, o reconhecimento das competências das crianças para participar. E o quinto, a participação entendida como uma dimensão estruturante da cultura escolar. No âmbito dos efeitos da participação das crianças, a análise dos dados foi organizada em 4 subcategorias: os efeitos nas crianças, nos educadores, na instituição de ensino e na comunidade. No contexto da análise da estratégia organizacional de apoio ao desenvolvimento da participação das crianças da vida escolar, a análise dos dados identificou 3 temas: o projeto de participação da escola, o apoio dos adultos aos processos de participação e a criação de ambientes propícios à participação. A análise efetuada permitiu-nos perceber que o compromisso ao longo do tempo, concretizado numa estratégia organizacional de apoio, e os efeitos de participação nas próprias crianças, nos educadores, na instituição educativa e na comunidade em geral, são elementos vitais para se alcançar um desenvolvimento gradual, conduzindo à coerência e à consistência num processo de inovação educacional centrado neste domínio da participação das crianças. Nesta perspectiva, a estratégia organizacional de apoio à participação das crianças e os efeitos dessa mesma participação tornam-se eles mesmos também
facilitadores do caminho a percorrer. A investigação sublinha assim a necessidade de se dar prioridade à participação das crianças e dos jovens na inovação educacional, através do desenvolvimento de estratégias ao nível da escola que sustentem os esforços, possibilitem a aprendizagem contínua e potenciem o seu impacto nos indivíduos e nas instituições. Tais medidas aprofundam e reforçam a participação e a qualidade dessa participação nos ambientes educativos. E terminamos com Clarice Lispector, pois, ainda que possam ser íngremes os degraus da participação que já vislumbramos dever subir, não temos por que não desejar subir, depois desses, mais alguns. Muito obrigado, Pedro Jesus e Irene Cortesão. Muito obrigado. Ficamos aqui com uma visão que, para já, teve sobretudo como suporte a investigação que realizaram, mas que agora, e mais para a frente na discussão, pode também partir da vossa própria experiência, né, do terreno. E vamos então ouvir a professora Liliana Verde, que é professora na Escola António Vernet em Lisboa e que tem como formação de base Línguas e Literaturas Clássicas e depois também mestrado em Ciências da Família, uma especialização em Educação Especial, e que também é uma pessoa com experiência concreta no terreno neste domínio e que também faz formação neste domínio. Estamos aqui muito disponíveis para a ouvir. Obrigado. Bem, muito obrigada. Vou então partilhar. Eu julgo que já devem estar a ver, certo? Sim, sim. Muito bem. Antes de mais, muito obrigada por este convite. Para mim é sempre agradável poder falar deste tema, quanto mais não seja com as pessoas que estão aqui, que me convidaram, que tenho aprendido e aprendi imenso com elas e gostava justamente também de partilhar aquilo que fui aprendendo e a reflexão que fui tendo sobre a participação e a codecisão dos alunos. Em específico, as assembleias de turma, porque é aquilo que tenho vindo a realizar com os meus alunos desde o 5º ao 12º ano. Então, irei começar primeiro como é que tudo começou, como é que eu vim parar a este mundo das assembleias, como é que é a minha prática pedagógica, muito genericamente, obviamente, depois algumas dificuldades e limitações, também questionando um pouco isto para o futuro e o impacto que eu tenho visto nos meus alunos. Ora, eu como aluna do ensino secundário, onde é que eu vi a participação? Muito pouca. A participação estava quando elegíamos os delegados de turma, em alguns clubes da escola, associação de alunos e eventuais caixas de sugestões. Quando eu penso na minha participação enquanto aluna, foi isto. Depois, como aluna universitária, enfim, o ambiente é outro, notava uma grande tensão entre alunos universitários, o sistema, os professores académicos, enfim, apesar de alguma informalidade na participação, ela acabava por aparecer mais com a aprendizagem autónoma, mas mais fruto da idade e do contexto em que estávamos. As aulas de didática e pedagogia, devo dizer que lamentavelmente não me recordo praticamente nada de falar desta temática. O mesmo com o meu estágio. E, portanto, houve sempre um desejo em mim de participação. Primeiro, como eu, aluna, não é? Mas depois, já como professora, questionando como é que eu posso pôr os alunos a participar se eu, como aluna, tenho este desejo. Ainda para mais, porque quando olhamos para um horário escolar, percebemos 95% do tempo que os alunos passam na escola é com disciplinas escolares. Depois podem ter alguns clubes, outros tempos para os intervalos. E eu perguntava-me, quando há alguma participação, essa participação existe na associação de alunos, eventuais outras coisas, mas o grosso do trabalho dos alunos está na sala de aulas. Então, por que que os alunos não hão de participar? E como é que essa participação pode ser feita? E, de facto, questionei-me desde muito cedo. Podem os alunos definir como trabalhar? Eu, por exemplo, como aluna, perguntava-me muito isto, porque era muito autónoma também, depois tive pessoalmente e familiarmente um contexto interessante de aprendizagem, com ensino articulado. Poderia eu definir como estudar, propor o que fazer, como fazer. Recordo-me, por exemplo, do meu irmão,
que era mais da área das engenharias, questionar sempre a disciplina de português, que é a minha, porque é que raio ele havia dado determinadas obras e não podia dar outras. E isto em casa, enfim, entre os irmãos era também uma discussão. Ora, como professora já licenciada, estou a falar de 2005, a primeira coisa que eu faço, mal termino a minha licenciatura, é ir a uma escola de que tinha ouvido falar e de que tinha lido alguma coisa em algumas revistas, que foi a Escola da Ponte. E aí eu ouvi falar da Assembleia de Escola e de outros tipos de assembleias. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em assembleias. Ouvindo aí também falar a primeira vez do movimento da Escola Moderna. E é de facto no movimento da Escola Moderna, com o congresso anual, com alguns sábados pedagógicos em que fui, e sobretudo depois com uma formação mais consistente sobre a sintaxe do movimento da Escola Moderna, que eu vou começar a pensar mais consistentemente sobre o que pode ser uma assembleia de turma e a decisão e a cooperação dos alunos no trabalho que é realizado em contexto pedagógico de sala de aula. E com isto, depois tive a oportunidade e a grande graça, devo dizer assim, de integrar um projeto de inovação pedagógica, trabalhando com o professor Joaquim Azevedo, com a Irene, com o Pedro Jesus, onde a prática com os alunos foi proporcionada, portanto, foi ajudado, e eu acho que não teria progredido tanto se não tivesse essa ajuda. Aliás, acho que o meu melhor trabalho em assembleias de turma e a participação dos alunos foi justamente nessa altura, até porque foi feito um grande trabalho de reflexão e de orientação. E os progressos aí, de facto, foram muitos. E daí a necessidade de nós, professores, sermos ajudados neste processo. Porque, enquanto alunos, e eu falo da minha experiência pessoal, não estamos habituados, ou estamos muito pouco habituados a intervir, a participar, a decidir, a propor, e quando vamos para o terreno como professores, depois também é difícil fazê-lo. Ora, eu cheguei pessoalmente a uma definição de assembleia de turma e que vou passar a ler e a comentar. É uma reunião ou um momento estruturado, portanto, não é uma coisa que aparece do nada. Está estruturado, tem uma estrutura, há uma ordem de trabalhos, há uma convocatória que se faz, com um espaço e tempo determinados, regulares. Portanto, por norma, eu, na minha disciplina português, faço 3 assembleias de turma, eventualmente 4. E os alunos já têm, ou pelo menos vão se habituando a essa regularidade, e se leva a turma, por exemplo, num ciclo, eles habituam-se mesmo a isso, onde crianças e jovens dialogam, debatem e podem decidir, e decidem, embora tenha aqui o podem como a possibilidade, e decidem sobre assuntos académicos ou relacionais que lhes dizem respeito e que são pré-definidos. Portanto, a convocatória é feita por mim, com a colaboração dos alunos sempre. Sob sua proposta e ou propostos pelos adultos no contexto em que ocorre, promovendo a participação, a corresponsabilidade e o bem comum dos intervenientes. Estes termos, participação, corresponsabilização, bem comum, foram termos que foram surgindo. Eu não os tinha logo, imediatamente, vieram da reflexão que fui fazendo. E, portanto, a Assembleia de Turma aparece como uma prática pedagógica de participação dos alunos, em que eles têm vez e têm voz. Sempre, obviamente, contando com as minhas limitações como professora, e não quer dizer que eu não sonho muito mais do que aquilo que faço, porque sonho, de facto. Em primeiro lugar, os alunos estão sempre em si. É obrigatório verem-se e escutarem-se uns aos outros. E há sempre responsabilidades. Todo o aluno sabe que vai para uma assembleia de turma e sabe quando vai participar. Não quer dizer que depois não possa intervir noutros momentos, se houver oportunidade para isso, mas cada um escolhe, é ele próprio que escolhe da convocatória o ponto que vai assumir, que vai desenvolver no contexto da assembleia de turma. Há uma distribuição de pontos da convocatória, sempre, por todos os alunos, e, portanto, eu não me fica muito bem dizer isto, é verdade, porque pode parecer pouco democrático, mas eu quase que obrigo os meus alunos todos a falar pelo menos uma vez e a ter uma intervenção. Porquê é que eu digo isto? Eu sei que isto pode ser algo problemático. Eu digo isto pelo seguinte, porque muitos alunos acham que não têm nada a dizer, que a contribuição deles não é necessária e que não têm ideias. E isto não é verdade. Toda a gente tem uma opinião sobre alguma coisa ou tem uma ideia. E depois uma coisa muito interessante é que ouvindo um colega ou ouvindo outro, surgem outras ideias. E, portanto, uma vez todos têm de contribuir.
Depois, porque o quebra-gelo é sempre difícil nas assembleias de turma, e isto foi algo que introduzi, fruto desta reflexão que fui fazendo, deste acompanhamento que foi feito, introduzi o momento de 5 minutos, 5 ideias. Ou seja, são 5 minutos em que os alunos completam pequeninas frases do género nas aulas de português: eu gostei, eu não gostei, eu gostaria de, adorava poder desenvolver, aquilo que eu mais gostei foi. E vamos imaginar, só isto. Depois também a avaliação final é feita sempre nestes moldes. Há um tempo para pensar, depois todos os alunos, em si, portanto, cada um vai dizendo a seguir ao outro, todos os alunos participam. Aqui não é necessário que haja propriamente um diálogo entre eles. É necessário sim que se escutem. Eu achava muito interessante, numa das avaliações feitas este ano, é a primeira vez que estou neste agrupamento de escolas, e é um agrupamento de escolas que é uma escola de EIPA, e portanto é um contexto bastante difícil, mas fiquei muito surpreendida com as assembleias, porque foram realmente muito boas, e para mim é uma novidade. Mas achei muito interessante uma aluna avaliar desta forma, porque a avaliação do final foi: destaquem um elemento de que gostaram principalmente nesta turma, nesta assembleia. E ela disse: pudemos saber o que é que os outros pensam. E de facto há pouco ambiente para isto, para saber o que é que os outros pensam. Depois há sempre um guião. Há um guião que se segue. Eu, por norma, na primeira assembleia sou sempre eu a presidente, os outros cargos são sempre exercidos pelos alunos. Dependendo do contexto, a segunda assembleia tem ou não um aluno como presidente, mas depende mesmo do contexto. Mas devo dizer, justamente para promover a escuta e para que os alunos estejam atentos a isto, que leio sempre estes pontos. Uma assembleia de turma é um momento sério de trabalho, nunca uma brincadeira ou um momento em que não há aulas. Este momento é a nossa aula de hoje. E eu digo isto especificamente porque já ouvi coisas deste género. Hoje não vamos ter aula. Não, aquele é um momento sério de trabalho. E os alunos vão percebendo isto, mas também necessitam de tempo. É um momento em que todos os elementos da turma participam, isto é, têm parte. Espera-se por isso que todos participem, certamente que cada um, normalmente quando digo isto, olho para todos, olhos nos olhos, espera-se por isso que todos participem, certamente cada um tem algo a dizer ou uma ideia a sugerir, o que pode ser muito importante para todos. Isto aprende-se depois pela prática. Espera-se colaboração, cooperação, bom discernimento, responsabilidade, compromisso com o bem de todos. E depois, pronto, algo muito semelhante. Quanto aos objetivos, as dificuldades e limitações, a Assembleia normalmente serve para planificar, entre aspas. É uma das coisas que mais me chateia como professora, e devo dizê-lo aqui, é que a planificação seja feita exclusivamente pelos departamentos. Os alunos nunca entram na planificação. E eu acho isto terrível, pelo seguinte: como é que eu vou planificar algo se eu não conheço os alunos? E se eu não os ouço e se não tenho expectativas em relação a nada? Portanto, as planificações são muito nulas, desculpem que vos diga, é papel. E isto é muito frustrante como professora quando queremos envolver e quando queremos que os alunos aprendam. Depois serve para avaliar. Temos o problema da ditadura do teste, dos exames também. E é difícil que os alunos se desliguem, porque esta é uma prática muito arraigada portuguesa, se desliguem do teste. Como é que podemos avaliar? Discutir isto com eles é interessante. Não é do que eu mais faço, preciso de tempo. Normalmente faço quando tenho a turma um segundo ou um terceiro ano, mas é um momento muito importante quando acontece, que é: vamos deixar de lado esta ideia que nós temos do teste. Como é que acham que podemos avaliar o domínio da educação literária? Da mesma forma que pergunto como é que vamos trabalhar uma determinada obra em português, ou se temos diversos contos, qual é que querem escolher? E isto é feito um discernimento, é feito, eles fazem perguntas sobre os contos, ou eles leram-nos previamente e vão argumentar que aquele conto é o melhor para ser dado em aula. Já fiz isto com vários anos e resultou muito bem. Dá muito trabalho, devo dizer que dá trabalho, de facto. Mas os alunos sentem-se muito mais implicados e sinto-os mais interessados. Este ano, por exemplo, dei à escolha 4 contos, tenho quatro turmas de 7º ano e houve 3 contos selecionados. Portanto, eu tive que estudar os 3 contos para dar depois cada um na turma respectiva.
propor ideias, apresentar sugestões. Eu devo dizer que isto no início é extremamente difícil. Os alunos não estão habituados a propor, desconfiam sempre muito. Quando perguntamos isto, o que é que gostariam de fazer? Ou pior ainda, quando pergunto, do que é que não gostaram nada nas aulas de português? Normalmente ficam calados, dizem, eu não vou dizer nada. Não vou dizer à professora que eu odiei as aulas de gramática, ou que não gostei nada da aula de escrita. Mas com o tempo, quando percebem que escutamos, eu não estou a dizer que eu sou perfeita e que faço sempre isto bem, com o tempo vão aprendendo a ser sinceros e até delicados na forma como apresentam as suas ideias e como oferecem sugestões. Isto é do que eu mais gosto de fazer, devo dizer, porque me ajuda a melhorar enquanto professora. Depois discutir problemas, ainda que eu deva dizer que não sou a mais adepta de que a Assembleia de Turma específica de uma disciplina sirva para discutir problemas. Eu prefiro a mediação escolar, prefiro o professor tutor, eu há muito, se pudesse, já tinha eliminado o cargo de diretora de turma e coisas desse género, mas certamente para isso, é verdade, utilizo mais a cidadania. E depois o decidir, o executar, o como. Isto sim, dou muito esta oportunidade aos alunos. Quando podem decidir um conteúdo, dou-lhes essa oportunidade. Obviamente, depois tem que ver, não é? O que é possível, porque português, se tiver muitas obras, posso não conseguir. Agora também com os anos de experiência já se faz melhor isto tudo. Depois operacionalizar um conteúdo programado, escolher uma obra, como já disse. No fundo, a Assembleia de Turma serve para isto. No caso específico de português, vou muito, os pontos da ordem de trabalho da convocatória seguem muito os domínios, a escrita, a educação literária, a leitura, portanto vamos vendo o que é que vamos fazer e como é que vamos fazendo, e os alunos elegem, e faço mesmo orientações específicas para cada turma. Estou quase a terminar. Dificuldades, limitações para um futuro melhor, o que é que as assembleias de turma poderiam ser no futuro? Num ambiente muito melhor e numa escola muito mais saudável, diga-o assim. Quem me dera começar cada semana com uma assembleia de turma ou com uma assembleia de ano. E, portanto, tempos e espaços diferentes, que não sejam tão redutores à disciplina que leciono. Eu, na minha escola, sou a única a fazer isto. Gostava que houvesse mais contaminação, mas depois percebo que não é propriamente uma prática. Já há assembleias, outro tipo de assembleias, mas essas assembleias irem até ao contexto de sala de aula, de facto, é uma dificuldade muito grande. E julgo que acompanharíamos muito melhor os alunos e até envolveríamos melhor as famílias se optássemos por isto. E, portanto, para o futuro, gostaria mesmo que as assembleias de turma, as assembleias de ano e escola pudesse ser uma pedagogia de escola concertada, isto é, que todos os professores admitissem isso nas suas práticas. E é o último slide, impacto nos alunos, sentem-se escutados. Uma das últimas assembleias de turma, uma aluna, era a minha assessora, portanto eu estava como presidente, ela está à minha direita, a assessora vai assim ao professor, deixa-me só dizer isto. Olha, nós adoramos as assembleias de turma, é que nós sentimos ouvidos. Achei piada ela dizer aquilo, porque ela sentiu mesmo necessidade de dizer, e é verdade, eles sentem-se escutados. Também se sentem escutados quando percebem que o trabalho que é depois apresentado e que é executado decorre daquilo que se decidiu. E por isso, ao longo do trabalho, aquilo que eu faço é, como nós decidimos, ou como vocês decidiram em Assembleia de Turma, na oralidade, vamos então fazer isto, isto e isto. Assumem mais facilmente compromissos e, de facto, há uma corresponsabilização maior. Eu fui percebendo isto ao longo dos anos, claro que depende muito dos contextos de escola, de turma, e depois previne conflitos, indisciplina, clarifica-se muita coisa mesmo. Só 2 exemplos, um melhor do que outro. Eu tive uma turma onde as assembleias de turma foram, de facto, um sucesso enorme. E um sucesso a todos os níveis, na minha relação com os alunos, e um sucesso na aprendizagem. Era uma turma, foi uma turma de 10º, 11º e 12º ano. Era uma turma composta por alunos de artes e de humanidades, e no 12º ano, estes alunos faziam sozinhos as assembleias de turma, decidindo tudo o que se ia fazer. Eu já não fazia nada. Foi um ano interessante, o 12º ano, porque foi um ano em que a escola quis alargar a prática das assembleias de turma a todas as turmas, e fez isto em cidadania. E a diretora de turma dessa turma
estava muito renitente. Era daquelas pessoas que não podia ouvir falar destas coisas. Só lhe disse assim: não te preocupes, não tens que fazer nada. Vais entrar na sala, vais sentar. Eles fazem tudo. No final, a senhora vinha delirante, porque eles fizeram tudo. Eles leram convocatória, eles discutiram, eles decidiram, eles elencaram no quadro as várias ideias, viram o que era melhor para todos. Ela vinha delirante, de braço dado com eles, a sorrir. Portanto, isto é possível. Mas também já tive, enfim, experiências que não foram assim tão boas, a decidir coisas muito concretas com os alunos e depois, no final, virem pais dizer que a professora era isto, isto e aquilo, mas depois também confrontei os alunos. Então, nós não decidimos isto e isto em comum. Sim, então porquê é que me foi dito isto e isto e isto? Bom, há coisas boas, há coisas Sim, muito boas, às vezes nem sempre corre muito bem. E pronto, era isto que eu tinha para obrigado. partilhar. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos aqui muitos elementos e bons elementos para poder conversar um bocado sobre isto. É de facto uma problemática muito importante e muito complexa, em termos da sua execução, da sua concepção e implementação, nas escolas. O modelo escolar não foi feito com estes pressupostos e, portanto, é um bocadinho endireitar a sombra da vara torta. Mas agora gostava de passar a palavra e de podermos continuar a conversar sobre isto. Não sei se quiserem pedir a palavra, portanto, com aquela utilização do levantar a mão. Não sei se alguém se quer. Não, se não, pergunto eu. Eu gostava de perguntar ao Pedro e à Irene, exatamente porque se falou da questão da importância do apoio aos professores nas dinâmicas de inovação, exatamente porque é assim tão complexo e difícil fazer este caminho. Eu gostava de tentar perceber se podiam falar um pouco sobre em que é que incidiram essas dinâmicas de apoio aos professores, em que é que consistiram, portanto, que tipo de dinâmicas de apoio terão sido eventualmente mais eficazes? A pergunta é para os três, porque não é, estiveram os três envolvidos nessas dinâmicas. Não sei se gostariam de falar um bocadinho sobre isso, porque também ajuda a perceber ao conjunto dos professores que estão connosco. Ora bem, nós podíamos melhorar, podíamos avançar, podíamos fazer algo mais. Então, com que tipo de apoio deveríamos contar? Bom, era um pouco por aí. Bem, eu posso se calhar começar e depois a Irene e a Liliana já continuam. Eh, Sim, de facto foi uma dinâmica muito interessante e rica, como a Liliana falou, porque se estabeleceu aqui uma estrutura, uma estrutura, não só dentro de cada centro educativo, de cada escola, mas numa rede de escolas, de um conjunto, que tinha um conjunto de pessoas que tinha por missão apoiar os educadores e os professores no terreno. Assim, de modo muito simples, poderei dizer que se criaram aquilo que se chamou de Oficina de Inovação Pedagógica, centrado neste domínio, numa primeira fase com a existência de duas pessoas que eram peritos nacionais desta rede, no fundo, que davam um acompanhamento a equipas desta oficina, residentes, chamemos-lhe assim, em cada centro educativo, eh, num processo de apoio em contexto, né? Com uma dimensão de reflexão, de aprofundamento, não só com base no trabalho que se fazia noutras escolas, contributos de alguns autores,
mas também muito numa perspectiva de intervenção no centro educativo e de co-criação, privilegiando sempre uma participação que o fosse verdadeiramente. Pronto. Houve aqui várias etapas neste processo, mas foi um bocadinho isto, tentando que este trabalho fosse sempre articulado com a liderança escolar, com os órgãos de decisão pedagógica das escolas, para que não fosse um trabalho em vão, inglório, que não desse frutos. Portanto, a ideia era que pudesse, de facto, ir ajudando a transformar uma cultura escolar que, como se sabe, é avessa, é muito escorregadia em relação a este domínio, porque a tentação é dizer-se que os meus alunos participam. Como é que não participam? Claro, claro que se participa, né? Portanto, um caminho não isento de dificuldades, mas muito, muito interessante. E passo a palavra. Se calhar então aproveito agora, depois a Liliana também poderá dizer como é que é estar do outro lado do espelho. Mas eu acho que eh, essencialmente nós, eu lembro-me que logo nas primeiras vezes que começamos a fazer, nós estávamos com os centros educativos, que é uma rede que existe de norte a sul do país e, portanto, estávamos também fisicamente eh, com as pessoas, mas também muito trabalho online e muito trabalho de apoio regular às dificuldades que as pessoas iam sentindo. Eh, Quando nós dizemos apoio, desde, por exemplo, termos pensado que era importante construir um referencial do que é a participação das crianças, termos tentado construir o segundo referencial, mas este já num trabalho de investigação e ação com todos os educadores da rede, na construção da tal escada de participação que nós apresentamos há bocadinho, mas também ouvindo as pessoas e fazer. Lembro que das primeiras dificuldades era que as pessoas participassem e dissessem que dificuldades tinham, o que é que era, tinha corrido bem, o que é que não tinha corrido bem, que desconfianças tinham, e acho que isso foi um processo interessante de escuta e de aprendizagem enorme para nós podemos, como peritos, aprendemos muito mais do que as pessoas aprenderam connosco, porque realmente foi a escuta das diferentes, de perceber, ter o privilégio de perceber por dentro o que é que assusta realmente as pessoas nestes processos de participação, o que é que elas acham que é muito difícil e pô-los também a conversar com outros colegas que estavam em situações parecidas e que tinham conseguido modelos de participação importantes. A Liliana é um dos grandes exemplos, porque nós, quando tivemos a sorte de a discutir com os outros professores, dizendo, não, isto é possível, não é? Não, foi, quer dizer, foi um exemplo muito claro de não vale a pena perder muito tempo a explicar porque é que não é possível que as crianças e os jovens participem. Vamos ouvir um exemplo em que isto acontece, não é? E, e agora acabou de acontecer isto, não é? Eu acho que a Liliana acabou de fazer exatamente esta desmistificação de que é uma coisa terrível e assustadora. E pronto, eu não sei se é. Acho que Sim. em termos de apoio, se calhar, desde construção de materiais para utilização nos diferentes centros educativos, discussão de ideias, escuta. Quanto a mim, posso dizer que foi fundamental ter o apoio de uma equipa e da direção. Estar sozinho nisto é a pior coisa que pode existir. Foi fundamental também ter bibliografia para ler, e ver o que outros fazem. O facto de eu ter já formação de base, ajudou imenso. Depois o facto de irem a observar pessoas, outros professores irem a observar aquilo que eu já fazia com os alunos, de desafiarem-me a mais.
E depois pôr tudo por escrito, criar instrumentos, um referencial, e isso foi muito bom. O pior disto tudo, entre aspas, é que é extremamente trabalhoso e, portanto, quando se pede estas coisas aos professores, se calhar tirar assim umas horinhas do horário para dar outras para este trabalho é fundamental. De facto, isto dá tudo muito trabalho, mas depois vê-se resultados. Muito bem. Muito obrigado. Não sei, acho que se permitiu avançar um bocadinho mais na reflexão sobre o como, não é? Que aqui muitas vezes é o problema. Não sei se querem entrar na dança, fazendo mais perguntas, esclarecendo alguns aspectos. Está tudo muito calado. Vão querer começar a falar às 7h10, que é quando vai acabar, é o costume. Mas aí acaba mesmo, porque nós às 7h10 acabamos mesmo. É um dos princípios destes webinars. Professor, se calhar eu diria mais qualquer coisa e assim as pessoas, talvez algumas, se possam animar. Se me permite. Força. Só, quer dizer, talvez complementar um pouco aquilo que já foi dito, mas entrando aqui em algumas coisas mais concretas. Por um lado, algo que foi muito desbloqueador e motivador para os educadores e para os professores que participaram foi o ir ver outras instituições. Ir ver escolas, jardins de infância, em Portugal e fora de Portugal, foi daquilo que mais entusiasmou as pessoas e que mais foi geradora de dinâmicas de procura, de vontade. E, portanto, isso é uma coisa a destacar, pela positiva, porque dá algum trabalho, desinstala, mexe com a vida cotidiana, porque as pessoas deixam de estar um dia ou dois, no sítio, mas aquilo que se ganha é muito superior. E depois, um tipo de apoio que também acontecia, é uma coisa assim muito simples, mas também penso que muito importante para as pessoas, como terem alguém que olhava para aquilo que eram as suas ideias, as suas planificações, aquilo que pretendiam fazer, e receber um feedback escrito, falado, que também é muito desbloqueador, porque os professores e os educadores estão muito sozinhos na escola, têm poucos interlocutores dentro da escola, numa rede, para fazer este trabalho de feedback, de resposta, de sugestão, de estímulo, e portanto também foi um trabalho que se procurou fazer. Muito bem. E Nesse já sentido, a Fundação, só uma nota, só para dizer que nesse sentido a RIMED, não é? Tem todas as condições para poder criar esse tipo de apoios, não é? De gerar estas dinâmicas entre escolas e os professores poderem se apoiar mutuamente. É esse o sentido desta rede, que tem centenas de pessoas e escolas, e portanto é nessa perspectiva que estamos aqui, e também é por isso que estamos aqui a conversar. Mas diga, né? Não, eu só estava a dizer que uma das questões, talvez iniciais, era exatamente perceber o que é isto da participação. O que é que isto implica? O que é que isto. Porque eh, eu lembro-me que nas primeiras vezes que nós falamos nisto, havia um certo receio de e agora quem manda são eles, e agora e depois como é que vai ser então e a minha autoridade, onde é que fica? E eu acho que esta discussão inicial que é fundamental, que é o que é isto da participação? O que é que nós entendemos como participação e qual é porque eu lembro-me que numa das formações assim em larga escala houve alguém que disse o problema é que eu fui uma criança ensinada a estar calada e eu agora tenho que ser o adulto que faz as crianças falar.
E isto para mim é muito difícil. E tenho a sensação de que talvez a questão mais importante foi as pessoas refletirem sobre a sua própria postura. Quem sou eu como professor e que inseguranças é que isto me traz, não é? Porque realmente nós crescemos num modelo diferente, nós fomos crianças num modelo que não permitia a participação. Sim, sim. Bom, ainda há alguém que se Me atreva? permitem, se me Força. permitirem, eu gostava só de primeiro dizer boa tarde a todos e agradecer à Rimed mais uma vez por nos proporcionar momentos destes de reflexão. E agora gostava de falar diretamente para o Pedro Jesus e a Irene Cortesão. Eu faço parte dessa rede que eles falaram. E, colegas, o início, nós ficamos assim um bocadinho, desculpem a expressão, mas atarantados, preocupados, e é um bocadinho isso, porque nós não fomos habituados, e eu falo por mim, que já tenho mais de meio século, portanto, a minha minha aprendizagem foi bastante diferente daquela que eu agora tenho para com os miúdos, mas acreditem que se nós começarmos desde cedo a ouvi-los, basta ouvi-los, escutá-los, saem coisas maravilhosas, eles desenvolvem competências que era aquilo que a colega, desculpem, eu esqueci-me o nome, a outra colega de Lisboa estava a dizer, e é verdade, os miúdos, eu estou com o 4º ano este ano, e os miúdos organizam o trabalho sozinha, claro que eu estou por trás, ajudo, mas eles organizam as coisas de uma forma apropriada, percebem? Não é fazer por fazer, até eles já sabem quais são os passos que querem dar. E é ótimo, é excelente. E eu acho que a participação das crianças é fundamental. Além de que nós adultos também gostamos de participar e gostamos de ser ouvidos, portanto eles também gostam. Obrigada por este bocadinho, peço desculpa só esta interrupção, mas queria mostrar também o meu agrado por ter participado nesta revolução educacional que foi nesta rede. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer aproveitar. Se não há ninguém, eu ainda pedia então à professora Liliana para fazer assim uma última intervenção, focando algumas coisas que disse ou dizendo algumas novas que ainda não disse, mas Ótimo, muito ainda rápido. bem que me diz isso, porque eu tinha aqui 2 mitos. Este ouviu mesmo uma professora a dizer isto na sala de professores. As assembleias são uma fantasia. O que fazemos é fazê-los, aos alunos, sentir que decidem quando na verdade não decidem nada. Isto não é verdade. Podemos mesmo implicar os alunos, dando-lhes a oportunidade de serem eles a pensar. E isso vai-se fazendo, vai-se trabalhando. Chuva de ideias, enfim, muitas formas de ajudar a pensar, porque os alunos que não estão habituados também têm que ser ajudados a isso. E para isso há diversas técnicas. E depois, isto é tudo muito bonito, mas não resolve nada. Não resolve nada ou não resolve tudo dos muitos problemas que temos. Está bem? Mas esta é uma forma de participação. Há muitas outras formas de participação. Vale a pena ousar, que foi aquilo que o Pedro e a Irene fizeram comigo quando disseram deixa de ser a Presidente da Assembleia, deixa que sejam os miúdos. E assim foi, e foi possível. Eu nunca tinha visto uma Assembleia antes com um aluno a presidir e, portanto, aquilo que achamos que não é possível, é possível. E é possível eles decidirem connosco. Assim nós queremos dar a mão ao outro lado. Sim, obrigado. Irene,
Quero também aproveitar o minuto para fechar alguma ideia. Eu acho que a Liliana disse agora duas coisas fundamentais, não é? Estes mitos à volta de ser o que é isto da participação, se funciona, se é uma treta, se não é uma treta. E eu estava a pensar que ainda há pouco tempo estive numa reunião de professores em que, apesar de ser um espaço em que as pessoas devem refletir sobre o que estão a fazer e a importância de, de envolver os estudantes nos processos de ensino-aprendizagem, eh, a ideia de que há coisas que são os adultos responsáveis que, em última análise, devem resolver, continua a ser, a meu ver, a grande dificuldade. Eu acho que quando não há um interesse genuíno da organização, quando não há uma cultura escolar de participação, é muito mais difícil fazer este caminho. E, portanto, esta é uma daquelas situações em que a gente não pode começar a trabalhar só de baixo para cima. Nestes casos, é preciso mesmo conseguir que as lideranças de topo percebam estas situações, senão é muito difícil e é uma luta muito mais complicada para quem quer fazer este tipo de trabalho. Sim, sim, mas uma vez feito e uma vez desencadeado, descobrem-se, não é? A escola muda mesmo, É isso, descobre-se é isso. um envolvimento e um compromisso dos alunos que não se pensava viável nem possível. E é mais fácil, é uma das coisas que a gente tem que dizer, é muito mais fácil se nós os ouvirmos e se nós não é, os envolvermos, os corresponsabilizarmos, é mais fácil. Sim, e é o segredo, como eu costumo dizer, é o segredo para o compromisso deles, não é? Um compromisso com a aprendizagem, com a cidadania, com tudo. É um segredo que nós temos muita dificuldade, como acabamos já, como enunciaram aí muito bem, que temos muita dificuldade em revelar e em pôr a nu. Pedro, gostava de fechar com alguma ideia? Bem, não é nada de novo. Era só dizer que fala-se muito de que a educação deve ser humanista, né? A participação é uma oportunidade de desenvolvimento do que é humano. A escuta, a consideração pelo outro, a valorização do outro. Quer dizer, há um manancial de conhecimento sobre a escola que os alunos, que são os verdadeiros especialistas do que se passa na escola, têm e que nós muitas vezes nem queremos saber do que é que eles pensam. E, portanto, numa sociedade que sabemos que vai perdendo um conjunto de dimensões do bem comum, esta é uma oportunidade de ouro para que a escola se agarre àquilo que é verdadeiramente humano, não é? Que é a escuta e que é a construção do bem comum. E, portanto, aí a participação pode ter um papel muito importante. Sim, eu acho que sim, é isso mesmo. Eu acho que nós tínhamos muito, muito a ganhar num sistema escolar e em escolas onde a participação fosse um bem muito valorizado, não é? As escolas mudam profundamente, o ambiente escolar em todas as dimensões, e os alunos sabem muito, muito, muito. Eu tenho essa experiência também. Os alunos sabem muito mais do que nós alguma vez pensamos que eles sabem. E sobre muitos domínios. Muito bem. Temos que fechar, são as tais 19h10. Eu gostava de agradecer aos nossos três palestrantes. Foi muito bom poderem vir aqui partilhar o trabalho que fizeram e que estão a fazer. Gostava também de dizer que nós teremos o último webinar desta série deste ano letivo, 12 de maio, e será sobre a Lei de Base do Sistema Educativo, que faz este ano 40 anos,
e que, portanto, vamos ter um primeiro momento de balanço, depois, mais tarde, nós vamos fazer um seminário internacional em novembro e onde voltaremos a falar destas temáticas. Mas agora o próximo ponto é mesmo este, é um webinar a 12 de maio. E também dizer-vos que temos as nossas redes, as tais redes horizontais de participação, não é? De professores e de escolas que se juntam para discutir temáticas, para aprofundar temáticas, sem nenhum constrangimento de nenhuma espécie e que podem aderir a essas redes ou até criar novas, não é? Estamos sempre disponíveis para vos apoiar. É esse o nosso objetivo, é melhorar a educação cada dia um pouco mais. Obrigado por terem estado connosco e até breve.